ou você? Senhora ou senhorita? Vosso, vós? Qual é o mais correto utilizar? Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar quais pronomes de tratamento são os corretos ou são os utilizados aqui no Brasil. E já vou começar explicando o uso do você. Aqui no Brasil, o você é muito utilizado em praticamente todo o país e sem ser formal. As pessoas no dia a dia, com qualquer pessoa, utilizam você. E você, como muitos de vocês já sabem, é a diminuição do vossa mercê, que depois ficou vós mercê, que se tornou vancê e finalmente você. E agora está sendo usado VC em abreviações de mensagens de texto. Na fala é muito comum nós falarmos apenas se. Você vai lá? Você já fez isso? O que você está fazendo? Então, é essa tendência de sempre diminuir as palavras. Mas e o tu? O tu, ele é muito utilizado também no Brasil em muitas regiões, como por exemplo no norte do país, no Pará, no estado do Pará, é utilizado o tu. Aqui no sul, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesses dois estados, eles utilizam muito o tu. Mas o você também não é totalmente eliminado, mesmo nessas regiões. Então, se você chegar e utilizar o você, está tudo certo, está tudo bem, não indica formalidade, não tem problema nenhum. Mas aí você pergunta, e quando eu quero ser formal, o que eu vou utilizar? Bem, você pode utilizar o senhor e senhora, mas você vai utilizar em algumas situações apenas. Você vai utilizar, por exemplo, com a família da sua esposa, do seu namorado, que são brasileiros, então com os pais deles, você pode utilizar o senhor e senhora, porque são pessoas mais velhas e você vai mostrar um respeito. Mas ainda assim, se eles tiverem mais de 60 anos, porque ninguém vai gostar muito de ser chamado de senhor ou senhora, porque tem uma conotação de pessoa já mais velha, mais idosa. Agora, com os avós, né, da sua família brasileira, você vai utilizar sim senhor e senhora, com o avô e com a avó. Nós utilizamos também sempre com pessoas que nós não conhecemos e têm uma aparência mais velha, né? Então, pessoas que já têm os cabelos brancos, nós utilizamos senhor ou senhora, ou tem uma aparência mais velha, como o porteiro do prédio. Então, eu falo bom dia, o senhor está bem? Então, eu vou utilizar. Com a mulher da limpeza que limpa, ela também já é mais velha, e aí eu vou dizer, a senhora está bem? Posso utilizar perfeitamente. Se você trabalha num hotel, ou quando você chega no hotel como hóspede, também as pessoas vão tratá-lo de senhor ou senhora. Então, o senhor tem uma reserva aqui para o dia, já encontrei o nome da senhora aqui. Então, se você vai trabalhar no hotel, vai utilizar sim o senhor e senhora, porque exige um grau de formalidade maior. Também dentro das empresas, né, com o diretor, a diretora, o gerente, se eles têm uma aparência bem mais velha, sim, você pode utilizar senhor e senhora. Deve, né? Realmente mostra muito mais respeito. Agora, com os colegas de trabalho, com o seu chefe, não precisa, a menos que o seu chefe seja uma pessoa bem mais velha. Senão, você pode tratar de você. Isso não demonstra desrespeito, porque o você, ele acaba sendo um pronome neutro, que pode ser usado tanto em situações informais como formais. E mesmo assim, mesmo mulheres mais velhas normalmente não gostam de ser chamadas de senhora. Provavelmente elas vão dizer: pode me chamar de você, eu não sou tão velha assim.
E em relações de pais e filhos é comum nós utilizarmos senhor e senhora. Porém, isso também já está muito em desuso com as novas gerações. Os filhos também chamam os pais de você. Eu, no meu caso, ainda sou das antigas, chamo meus pais, né? Meu pai já faleceu, mas a minha mãe de senhora. A senhora está bem, a senhora quer alguma coisa, então eu trato minha mãe de senhora. E ela já é uma pessoa idosa realmente. Mas com mulheres, então, tome sempre cuidado. Muito raramente você vai chamar de senhora. O que você vai utilizar? Senhorita? Não, senhorita nós não usamos aqui no Brasil também. E eu posso chamar então de dona? Dona é a mesma situação de senhora. Então, para algumas situações, para mulheres mais velhas, que realmente você vê que é uma pessoa bem mais velha, então você pode chamar de dona. Por exemplo, a mulher da limpeza aqui no apartamento onde eu moro, ela é uma mulher mais velha, então eu chamo ela de dona. Oi, dona Maria, tudo bem? Bom dia, dona Maria. E aí eu digo dona. Se você tem sogra brasileira, que também é uma pessoa já mais velha, você pode chamar de dona, sem problema nenhum. Você conhece alguém mais velho, né, uma senhora brasileira, você vai chamar de dona, e se ela falar, não precisa me chamar assim, tudo bem. Tá, mas afinal, eu vou chamar do que então? Apenas você. Utilize você. Se você sabe o nome da pessoa, por exemplo, a professora Márcia, né? Tem alunos que às vezes me escrevem, bom dia, professora, tudo bem? Ótimo. Bom dia, Márcia, tudo bem? Ótimo. Bom dia, senhora, ou oi, senhora, professor. Não, errado. Não vamos utilizar então senhora. Vai chamar apenas pelo nome da pessoa que você conhece. Se você não conhece, aí você fala, oi, tudo bem? Você pode me ajudar? Né? Se é uma mulher, se é um homem que você não conhece, acima de uns 30 anos, você fala, oi, tudo bem? Agora, se são pessoas jovens, você pode chamar de moço ou moça. Então, você está numa loja, precisa de ajuda, você pode falar, moça, por favor, você pode me ajudar? Moço, por favor, qual é o preço disso aqui? Num restaurante também, é muito comum nós chamarmos, né, os garçons, as garçonetes, de moço e moça. Moça, por favor, tô pronta. Moça, por favor, pode me trazer a conta? Sem problema nenhum. Porém, na escrita, nós não utilizamos moço ou moça. Na escrita, nós vamos então colocar bom dia e o nome da pessoa. Se você não sabe o nome da pessoa e é um e-mail formal, então aí sim você pode escrever prezado senhor, prezada senhora. Pronto. Este é um e-mail formal e você está começando com muita educação. Se é uma mulher que você conhece ou um homem mais velho e você vai escrever, você pode colocar a abreviação de senhor ou senhora, que é aí SR. João. Então, senhor João, você pode escrever SR. João. Ou Maria, SRA. Maria. E o vosso, o vosso, o vós. Esqueça, porque aqui no português do Brasil nós não utilizamos. É utilizado ou foi utilizado em livros, né? Em literatura clássica, livros então antigos, né? Nesse material você ainda vai ler, claro, né? Vosso, vosso, vós, na Bíblia o tempo todo. Mas livros clássicos, livros antigos, os atuais, não, nós não utilizamos mais. Sempre utilizamos o quê? Vocês. Ou eu vou falar você, ou eu vou falar vocês. Então, vós, vosso e vossa, nós não falamos aqui no Brasil e nós não escrevemos.
mesmo em e-mails formais. Nós não vamos utilizar esses pronomes, tudo bem? Porque, de maneira geral, a língua falada aqui no Brasil não é formal. E o você ou vocês substitui perfeitamente para nós isso. Então, se você quer um grau de formalidade, o você e o vocês está perfeito, porque ele é neutro e pode ser usado largamente. Tá bom? Espero que eu tenha esclarecido essas dúvidas de vocês e que vocês agora consigam então se comunicar com mais clareza aqui no Brasil. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares e um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!